O seu filho tem preferências por alimentos com texturas específicas? Por exemplo, ele só come alimentos mais sequinhos, mais crocantes? Se sim, pode ser que ele tenha uma dificuldade sensorial. Eu sou a Camila Garcia, sou nutricionista infantil comportamental há mais de 11 anos e especialista em seletividade alimentar. O que é essa dificuldade sensorial? É quando uma criança, por exemplo, prefere comer uma batata frita do que um purê de batatas. Que ela não come um macarrão com molho, mas come um macarrão puro, seco, sem nada. Ou quando a criança tem nojo de algum alimento, não consegue pegar nesse alimento, faz ânsia quando a gente consegue colocar na boca, quando ela vai tentar pôr na boca, ela cospe e tem aquela cara de nojo, sabe? Ou quando se incomoda demais, quando tá sujo e quer se limpar logo, principalmente na mão. Esses são alguns sinais que mostram que essa criança tem uma dificuldade sensorial que a gente precisa trabalhar. Isso não é frescura da criança, é uma dificuldade real. É como se fosse uma sensibilidade a essas diferentes texturas. Então eu prefiro um alimento mais seco, um alimento que não me incomoda tanto nessa textura, do que um alimento que esteja ali com molho, com uma textura mais cremosa. Mas é uma situação totalmente reversível, que a gente trabalhando essas texturas, a gente consegue com que os nossos filhos experimentem novos alimentos. Se o seu filho, por exemplo, nem toca num alimento, não é no outro dia que a gente vai conseguir que ele coma, certo? Ele não consegue nem pegar, ele tem nojo daquele alimento. Então a gente precisa ir fazendo atividades sensoriais, explorando essa sensibilidade dele, para que ele primeiro comece a tolerar esse alimento na mão. Essas atividades podem ser com várias texturas diferentes, não necessariamente ligadas a alimento. Então pode ser com grama, com areia, com tinta, com farinha, com grãos, com alimentos que a criança tem mais dificuldade, que tem essa textura mais molhada, que suja. Então deixa seu filho explorar esses alimentos, deixa ele ter contato com eles antes do prato. Vamos pensar aqui comigo. Quantas vezes você já levou o seu filho para ir no supermercado com você ou na feira? Quantas vezes você já chamou ele para a cozinha para te ajudar em alguma preparação? Quantas vezes ele já pôs a mão na massa mesmo, literalmente? Manipular os alimentos parece uma coisa simples, mas se seu filho não tiver esse contato antes das refeições com esses alimentos, ele não vai conseguir tolerar. Como qualquer outra questão da seletividade alimentar, é um processo. Não é de um dia para o outro que o seu filho vai comer. Não adianta você levar ele hoje ali no supermercado ou ele hoje te ajudar na preparação do jantar, que quer dizer o que ele vai comer. Infelizmente não. Mas se ele não fizer isso, se isso não estiver ali na rotina, no dia a dia dele, ele dificilmente vai conseguir tolerar. Então, crianças, por exemplo, que têm nojo do cheiro, que não conseguem tolerar o cheiro da comida, que tem nojo de pegar nos alimentos, a gente precisa fazer esse trabalho sensorial antes para que ele vá perdendo essa sensibilidade e tolerando esses alimentos na mão, no cheiro, antes de comer. Vamos tirar o foco um pouco do prato, do momento da refeição, né, dessa variedade ali dos alimentos, e olhar para o contato que a criança precisa ter com esses alimentos antes dele chegar no pratinho. É assim que a gente vai conseguindo reverter essa sensibilidade e essa dificuldade sensorial que muitas crianças têm.